Olá, pessoal do Dominantes Online. Meu nome é Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos falando sobre reprodução. Hoje a gente vai falar, nessa videoaula, a gente vai comentar sobre a anatomia do aparelho reprodutor da espécie humana, ok? Então vamos começar com o aparelho reprodutor masculino. Aqui a gente tem uma imagem com as principais estruturas que a gente tem que lembrar para a prova. Tá legal? Então vou começar aqui pelo escroto, na verdade o testículo, né? O testículo, ele é toda essa estrutura. Na verdade, o escroto seria toda essa estrutura e o testículo tá lá dentro. Esse testículo, então, ele é envolto por uma região que a gente chama de epidídimo, fica logo acima, imediatamente acima, ele seria uma continuidade do testículo, ok? Então a gente tem o epidídimo, que é onde ficam guardadas as espermátides. Na verdade, é onde as espermátides vão ganhar locomoção, vão virar espermatozoides. Do epidídimo, a gente tem um canal, que eu vou chamar de canal deferente, e esse canal deferente, ele vai se ligar a um ducto, que a gente vai, e aí a partir desse ducto, né, que é o que dá continuidade com a vesícula seminal, a gente passa a chamar o ducto de ducto ejaculatório. Desse ducto ejaculatório, ele desemboca na uretra, e da uretra, então, a gente tem a abertura, o orifício, contato com o meio externo. Então, essas estruturas, aqui está representado mais nomes, né? Está mostrando a bexiga, ele está mostrando o osso púbico, ele está mostrando o corpo cavernoso do aparelho, mas, em prova, o que interessa a gente é saber o percurso que o espermatozoide ele faz. Então, ele é produzido nos testículos, armazenado e ganha motilidade no epidídimo. O epidídimo ele vai sofrer contrações nervosas involuntárias e vai expelir o conteúdo, na verdade somente o espermatozoide, pelo canal deferente. Quando ele chega, né, nessa bifurcação em que eu tenho a união, né, do canal deferente com a matéria que vem o material que vem da vesícula seminal, ele passa a ser chamado de sêmen, então. O sêmen, ele contém frutose, contém substâncias alcalinas que vão ajudar a neutralizar a acidez da uretra. Então, desemboca no ducto ejaculatório, tem conectividade com a uretra, e aí, então, o espermatozoide é expelido do aparelho reprodutor masculino, ok? Esse caminhozinho que eu acabei de fazer para vocês é o caminho que o espermatozoide faz. Aqui no testículo você tem estruturas que são chamadas de túbulos seminíferos. Então, fazendo um corte longitudinal do testículo, a gente observa esses túbulos seminíferos e é lá nesses túbulos onde são produzidos os espermatozoides, onde acontece toda a gametogênese que a gente viu numa videoaula anterior, onde eu explico sobre a formação das espermatogônias, espermatócito primário, espermatócito secundário e espermátides. Aqui vão ficar armazenadas as espermátides, vai ser o local onde ela vai ganhar a motilidade, não é isso? É o epidídimo, e aí do epidídimo, então, ele vai cair no ducto deferente. Tudo bem? Então, é aqui nos túbulos seminíferos onde ocorre a espermatogênese. Galera, essas células aqui ao redor do túbulo seminífero, elas produzem hormônios, principalmente a testosterona. E a testosterona, ela é um hormônio importantíssimo para a produção de espermatozoide. A velocidade com que os espermatozoides vão sendo formados, a quantidade, todas elas vão depender dos hormônios gonodais, que são as testosteronas. Então, o nome das células que estão ali produzindo são as chamadas células de Leydig, ok? Só que essa testosterona, ela sofre a influência dos chamados hormônios hipofisários. A gente tem o FSH e o LH. FSH significa hormônio folículo estimulante, né? Então, ele é responsável pela espermatogênese, pela diferenciação até a formação do espermatozoide. E o LH é o hormônio luteinizante. A gente vai falar melhor neles na aula em que a gente for mostrar a influência hormonal dentro do ciclo menstrual, quando a gente for enfocar
a mulher, ok? Mas, de qualquer maneira, tanto o FSH quanto o LH também têm funções importantes para o homem. O LH, no caso, ele atua na produção de testosterona, né? Na verdade, ele induz as células de Leydig a produzirem testosterona. Agora, uma coisa importante, FSH e LH são hormônios hipofisários, são na nossa hipófise, ok? Lá no hipotálamo, que fica na base do nosso cérebro. Já os hormônios gonadais são os que são produzidos diretamente pelos testículos, no caso a testosterona. E o aparelho reprodutor feminino? Então, eu apresentei a vocês o masculino e agora vamos conversar um pouquinho sobre o feminino. No feminino, então, a gente tem o canal vaginal, né, que é onde vai ser depositado os espermatozoides. Esses espermatozoides vão percorrer o útero, ok? Então, essa região aqui a gente chama de útero. E lá em cima, no útero, a gente tem as chamadas tubas uterinas. E no finalzinho das tubas uterinas é onde a gente encontra os ovários. Então, a mulher tem uma tuba para o lado direito, uma tuba para o lado esquerdo e tem um ovário ao final de cada uma das tubas. Lá nesses ovários, a gente vai encontrar folículos, parecem cachos de uva, né? Contendo, lembra que eu falei para vocês que todas as mulheres já nascem com os ovócitos primários dela pronto? Então, a gente assistiu isso na videoaula onde eu falo sobre gametogênese, e aí eles ficam então guardadinhos nos ovários, esperando serem lançados uma a uma, de acordo com o ciclo menstrual da mulher durante o mês. Então, essa tuba uterina, os ovários, o útero, colo do útero fica aqui em cima, né? E a vagina são as principais estruturas do aparelho reprodutor feminino. Aqui, externamente, a gente tem, então, a uretra, que é por onde sai a urina, a mesma uretra no homem, só que do homem é um canal comum ao aparelho reprodutor e ao aparelho excretor. Na mulher não, na mulher só faz parte do aparelho excretor. Temos o clitóris, que é uma região de alta sensibilidade na mulher, os pequenos e grandes lábios envolvendo, então, a abertura da vagina. E por dentro, então, a gente encontra, ao final, a gente encontra o útero, né? E desse útero, então, partem duas tubas. A gente também pode chamar de trompas de Falópio, é o nome mais antigo para a tuba uterina, mas ainda assim é utilizado, e os ovários aqui no final. A fecundação, galera, né, o encontro do espermatozoide com o óvulo acontece mais ou menos nessa região aqui, nos 2/3 da tuba uterina, que é quando a mulher lança o óvulo, o ovócito secundário, e o espermatozoide percorre aqui. Tá legal? Visto lateralmente, muita gente confunde, né? Então, tem provas que colocam a visão frontal, que foi essa anterior que eu mostrei para vocês, e a visão lateral. Então, na visão lateral aqui, a gente tem a vagina, olha, tem os lábios, tem a uretra mais aqui na frente, né? E aí tem, olha, o útero com esse formato aqui, tuba uterina e o ovário lá dentro. Então, é legal a gente guardar tanto a imagem frontal quanto a imagem lateral. Com relação aos hormônios, também apresenta o FSH e o LH. O FSH, na verdade, realiza o crescimento do folículo ovariano, quando a mulher está realizando o ciclo menstrual dela. A gente vai ver na próxima videoaula, tema de uma próxima videoaula, onde a gente mostra que durante o ciclo menstrual esse ovário ele cresce, ele tem um crescimento até uma ruptura total desse ovário, desse folículo. Então, o FSH é o hormônio que estimula esse crescimento e o LH, então, é o hormônio que está induzindo a ovulação, que está induzindo o início da primeira meiose, a formação do ovócito secundário e a liberação dele na tuba. Com relação aos hormônios gonadais, produzidos pelo próprio ovário, a gente tem o estrogênio e a progesterona. Como eu falei para vocês, isso aqui faz parte do ciclo menstrual da mulher. Os hormônios, eles influenciam bastante na formação, na formação dos gametas femininos. Então, é legal que a gente tenha uma aula própria para a gente falar só disso. Tá legal? Espero vocês, então, nessa videoaula e qualquer dúvida, estamos aí. Obrigada pela atenção. Até a próxima.